Olá pessoal, estamos nós mais uma vez aqui para podermos compartilhar de mais uma nova disciplina aqui no virtual, mesmo na companhia de vocês de longe, mas eu me sinto muito feliz de poder estar compartilhando desse conteúdo relacionado a métodos quantitativos em relação aqui à educação, né? Na aplicação da educação. Eu sou a professora Liliane, para quem não me conhece ainda, mas eu acredito que todos já tenham passado pela outra disciplina que eu trabalhei com vocês relacionada à metodologia do ensino da matemática na pedagogia. E agora a gente vai trabalhar essa parte aqui relacionada a esses métodos quantitativos. Quando a gente fala de quantitativo, a gente lembra logo de conteúdos relacionados a números, né? E aí a gente observa o seguinte: como é que a gente vai analisar esses dados relacionados a processos numéricos? Porque hoje em dia o que mais tem é a questão de pesquisas, e essas pesquisas elas estão relacionadas a dados numéricos. O tratamento da informação veio justamente para poder trabalhar essa questão dos dados numéricos. E esse tratamento da informação, ele está em todas as áreas? Ele abrange todas as áreas? Com certeza. Ele abrange áreas que a gente às vezes nem imagina, mas tudo que é feito em pesquisa, que é feito através de objetos de estudo, ele se relaciona a esse tratamento da informação. Então, coleta de dados que são organizados, que são vivenciados no nosso dia a dia, que são interpretados e que são conclusivos, eles chegam a partir do tratamento da informação. E esse tratamento da informação está de forma acessível em todas as coisas que nós acessamos, jornais, uma revista que olhamos, a internet, a própria televisão. Nós observamos que tem esse tratamento da informação. E como é que ele vem sendo tratado? Né? Como é que ele vem sendo mostrado para a gente? Através das tabelas e gráficos. E essas tabelas e gráficos, elas são de suma importância para a gente poder analisar e avaliar esses dados, para a gente poder interpretar o que é que está acontecendo em relação a tal segmento, a tal pesquisa que está sendo feito e vivenciado no nosso dia a dia. Muitas vezes coisas corriqueiras e bem básicas da nossa vivência, do nosso cotidiano. A partir do tratamento da informação, a gente trabalha o quê? A parte da estatística. E o que a estatística vem trazer para nós? A estatística é um ramo dentro da matemática que trabalha essa questão percentual, que trabalha a questão de tratamento de informação através de dados coletados, de organização de elementos que nós colocamos em pauta para poder chegar até um determinado público, até uma determinada população. Um exemplo bem enfático que está no nosso dia a dia agora é a questão justamente do problema que nós estamos vivenciando, infelizmente, que é o vírus da Covid-19. Através de gráficos, nós podemos avaliar como é que está o crescimento, o decrescimento, como é que está a contaminação, como é que está a quantidade de mortos. Então, através desse gráfico, quando a gente olha esse gráfico de determinado estado ou do nosso país, a gente consegue identificar justamente esses dados que, infelizmente, estão cada vez mais nos deixando preocupados. Mas a gente tem que vivenciar essas informações para a gente estar pautado, né, e estar ali acompanhando tudo o que vem acontecendo, para a informação ser cada vez mais enfatizada e a gente poder passar essa informação de uma forma verídica. Todas as questões que são colocadas em gráficos e tabelas precisam ter uma veracidade. E como é essa veracidade? Então, elas vão ter um local que é justamente a fonte que relaciona a essas informações. É uma fonte verídica a partir daquilo ali. Quando você vai em tal site, quando você vai em tal página, quando você vai em tal órgão, você vai observar, foi retirado daquele processo ali. Então, ele tem que ter uma fonte e também tem que ter o título, para poder a gente avaliar e analisar isso. O gráfico da Covid, por exemplo, ele é um gráfico de uma função matemática chamada função exponencial. E essa função exponencial, ela vai sendo crescente à medida que a quantidade de pessoas contaminadas vai aumentando.
Esse gráfico, como vocês vão ver que eu vou colocar aqui do lado, ele vai crescendo, daqui a pouco ele vai se curvando, por quê? Porque chegou no pico, como a gente vê falar sempre aí, né, que é uma extremidade da contaminação, depois ele decresce novamente e ele pode ser relacionado também a uma função logarítmica, que é uma função inversa da função exponencial. Quanto mais pessoas se contaminam, mais justamente essa linha do gráfico ela vai aumentando. Quando ocorre o achatamento da curva, você vê que a parábola, que ela é feita, né, que ela é criada aí através do gráfico, ela vai se achatando, por quê? Porque a quantidade de pessoas estão diminuindo de contaminação e as curas estão aumentando, que é isso que a gente espera que aconteça. Então, a estatística, além disso, ela tem 3 áreas específicas. Ela tem a área relacionada à descritiva, que é justamente essa que coleta os dados, que organiza os dados, que coloca a criticidade dos dados que foram coletados para chegar num resultado específico e poder passar esses resultados através de gráficos e tabelas, que nós vamos ver também os vários tipos que nós temos de gráficos. Tem a questão também da probabilidade. A probabilidade trabalha o quê? A questão da ocorrência de casos que pode ocorrer em determinada situação. Então, são coisas relacionadas ao acaso e a gente vai ver também vários exemplos quando a gente for para a prática, que eu vou para o quadro com vocês, e aí a gente vai praticar isso e eu vou explicar mais ou menos como é que a gente pode chegar em dados estatísticos relacionados a coisas corriqueiras do nosso dia a dia. E tem a parte da inferência estatística, que é a parte onde você coleta os dados, né, observou tudo através lá da descritiva e jogou isso nos resultados. Então, quando tem o resultado que as pessoas chegam na parte do gráfico e na parte da tabela, elas conseguem vivenciar aqueles resultados que foram encontrados. Os PCNs já trabalham há muito tempo essa questão do tratamento da informação e da estatística do nosso dia a dia. Depois, agora, há pouco tempo, teve uma reformulação e nós temos a BNCC, que a BNCC enfatiza muito o tratamento da informação, por quê? Desde quando a matemática, né, foi trabalhada nas escolas, é trabalhada no nosso cotidiano, ela precisa ser trabalhada de uma forma bem mais lúdica para que as pessoas consigam absorver, principalmente nas séries iniciais, para que tenham um desenvolvimento de habilidade e os meninos consigam entender melhor e como é que interpreta e como é que eu consigo resolver cálculos matemáticos com maior facilidade. Então, os módulos hoje em dia, eles já vêm abordando esse tratamento da informação, né, de acordo com cada idade. O módulo já vem trazendo gráficos coloridos para poder chamar a atenção com dados bem básicos, de acordo com a série de cada aluno, para poder eles já conseguirem interpretar isso com maior facilidade, porque é mais fácil quando eu tenho algo bem descritivo, algo bem lúdico, para eu poder chegar no meu resultado, para eu poder chegar na interpretação daquilo e dizer assim, não, isso aqui, eu consegui olhar esse gráfico aqui, essa tabela aqui, a informação está contida aqui. Então, o tratamento da informação nos auxilia desta forma. Então, prestem atenção. Nós temos... como a BNCC agora trabalha essa questão da matemática de uma forma de toda habilidade, como sempre, tem que ser trabalhada na vida dos alunos. E essas habilidades cotidianas, elas são vivenciadas o tempo todo aí. Nós vimos que a matemática, ela está aí trabalhando o tempo todo na nossa vida de alguma forma. Então, quando o aluno ele consegue interpretar e consegue ter essa facilidade no traquejo de resolver questões com mais simplicidade, os gráficos e as tabelas ajudam nisso. Então, a gente precisa focar nisso para facilitar até o trabalho em sala de aula, né? Vocês futuros professores aí das séries iniciais. Então, nós precisamos focar nisso para poder facilitar o entendimento do aluno e, desta forma, o aluno ter um prazer, né? De qualquer forma, pela matemática, porque nós sabemos que, infelizmente, a maioria tem essa dificuldade acirrada. Então, quando se é trabalhado dessa forma desde o início, facilita a absorção, então eles vão ter um olhar diferenciado e vão ter uma facilidade de interpretação, que é uma das causas
que a gente tem mais deficiência na hora de resolver cálculos ou de trabalhar a questão da própria probabilidade, da própria estatística, da própria combinatória, que também a parte do tratamento da informação traz. Por quê? Porque às vezes a gente tem dificuldade em interpretar. A questão da leitura dificulta muito essa parte. Então a gente precisa trabalhar isso. E a BNCC, ela nos respalda, que nós vamos pegar lá da etnomatemática anteriormente, que eu já falei na outra matéria que eu trabalhei com vocês, que nós temos que pegar tudo que o aluno traz como bagagem e utilizar isso de uma forma que traga mais conhecimento e a gente possa complementar com o que a gente está trabalhando em sala de aula. Nós vamos também observar que a estatística estuda tudo quanto é fenômeno que você imaginar, de todas as áreas possíveis, né? A probabilidade de ocorrência de alguma coisa. E através disso a gente trabalha o princípio multiplicativo ou princípio aditivo, que é princípio fundamental da contagem. E isso, por exemplo, a gente trabalha em coisas bem simples como: eu tenho 3 blusas e 2 shorts. E quero pegar essas 3 blusas e 2 shorts e fazer combinações distintas para que eu não possa repetir a mesma blusa com o mesmo short. Como é que eu faria isso? A primeira blusa eu posso vestir com qualquer um dos 2 shorts, a segunda a mesma coisa e a terceira a mesma coisa. Então, quando nós temos uma quantidade de peças, né, da parte de cima, que é a blusa, a quantidade de peças da parte de baixo, que é o short, quando nós multiplicamos isso, nós conseguimos a quantidade de possibilidades de maneiras distintas de nós vestirmos a blusa e o short sem repetir as peças. Então, nós temos 6 possibilidades. Então, são coisas que a gente vivencia no nosso dia a dia e pode ser relacionada. Eu vou à lanchonete, quero escolher um suco, quero comer um sanduíche, e eu tenho várias opções de suco, várias opções de sanduíche, quantas maneiras diferentes eu posso fazer essa escolha utilizando no meu lanche um suco e um sanduíche. Então, são coisas bem básicas. E isso a gente trabalha na análise combinatória. A análise combinatória ela vai nos dar essa quantidade de possibilidades específicas para a gente trabalhar com esses conteúdos. Então, além de tudo isso, nós temos também a questão das medidas de tendência central, que eu vou trabalhar com vocês explicando isso bem mais detalhado na hora que eu estiver fazendo os cálculos, e aí a partir disso a gente já vai trabalhando a questão de como é que eu chego nessas medidas de tendência central, que são média aritmética simples, média aritmética ponderada, média geométrica, moda e mediana, que são conteúdos da parte estatística que são trabalhadas em vários tipos de setores da economia financeira, administrativa, para observar o quê? Crescimento, decrescimento de empresas, lucro, prejuízo. Então, são muito utilizados no dia a dia para ver como está o parâmetro, o balanço no bimestre, no semestre ou anual. E temos também as medidas de dispersão, que são a variância e o desvio padrão, para a gente também ter um parâmetro relacionado aí a crescimento e decrescimento. Além disso, nós temos também a parte educacional, que trabalha também esse tratamento da informação. Um dos elementos bem significativos da parte da educação que trabalha isso e que está o tempo todo enfatizando através de gráficos é a questão do IDEB, gente, desculpa. O Índice de Desenvolvimento Escolar, né? Básico da educação. Então, o que é que acontece? Quando isso, todo ano, né, a gente vai ver esse índice aí. E eu vou colocar para vocês aqui uma tabelinha que eu encontrei dos anos finais de cada segmento, do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do ensino médio. O Fundamental 1, que é o 5º ano, está com a média aí do desenvolvimento 5,5. O Fundamental 2, 9º ano, está com 4,5 e a terceira série do ensino médio está com 4,5.
Então, tudo isso, o que é que acontece? São índices que são colocados ano após ano, se a gente for ver os anos anteriores, numa tabela e a gente vai comparando esse crescimento desse índice educacional, que alavanca tanto a questão dos estados como a questão do próprio país, né? Que aí fica lá no topo, está com o índice de desenvolvimento escolar como? Então, isso influencia muito. E nós precisamos estar naquele parâmetro que a cada ano tem uma meta e é bom que a gente consiga alcançar essa meta. Nós temos também o PISA, que é um programa internacional que ele trabalha 3 áreas específicas. A área de linguagens, que é a área de leitura, a área de matemática, que é a área de exatas, e a área de ciências, que é a parte da natureza. E a cada 3 anos ele faz uma média aritmética relacionada a essas 3 áreas diferenciadas. Então, nós tivemos uma em 2015, tivemos aqui em 2018 e agora a próxima nós vamos ter agora em 2021. Vou ter também aí um gráficozinho, uma tabelazinha relacionada a esse crescimento aí e a essa média, e vocês vão poder observar os dados relacionados a isso. Então, essa parte da média aritmética, das médias, são muito trabalhadas no nosso dia a dia e vai ser muito enfatizado para vocês em questões quando vocês estiverem em sala de aula específica e precisar descobrir eu quero saber a média da altura dos alunos dessa turma. Não, eu quero saber a média de idade dos alunos da escola. Então, a gente pode fazer isso. Tem situações que a pesquisa ela fica muito extensa e a gente quer encontrar um parâmetro para poder chegar em valores e poder colocar esses valores numa tabela ou num gráfico. Se, por exemplo, eu for pegar aqui a população da cidade de vocês ou a população da cidade que eu moro, nós vamos ver que a quantidade de pessoas é enorme até você conseguir pegar um grupo de pessoas para poder sair fazendo essa coleta de informações. Então, o que é que a parte da estatística nos direciona? Que a gente pegue uma amostra, que é uma parte daquela população. Eu posso pegar o quê? Eu posso pegar o meu bairro? Não, mas o meu bairro ainda está enorme. Eu vou pegar 2 ruas, né? A rua da minha casa, a rua paralela da minha casa, e vou fazer essa coleta de dados e vou colocar esses dados de acordo com o que eu estou pesquisando. Vai que seja uma melhoria em relação aquela minha rua ali, ou ao bairro todo. Então, nós vamos fazer uma pesquisa e vamos direcionar como foi que as pessoas chegaram e responderam aquele determinado segmento de pesquisa. Eu vou coletar esses dados, vou analisar direitinho esses dados, vou concluir isso aí para poder chegar no resultado final e poder aplicar isso numa tabela e num gráfico. Os gráficos, eles têm vários tipos. Pode ser gráficos de barras ou de colunas, que o gráfico de colunas ele é na parte vertical, o gráfico de barras geralmente é na parte horizontal, e eles têm um espaçamento entre uma barrinha e outra. Nós temos o gráfico de setores, que é o gráfico que é chamado gráfico pizza. Por quê? Porque a gente fatia, né? Esse gráfico de setores que é em forma de uma circunferência, a gente trabalha muito percentual ou trabalha também a questão de ângulos, né? Eu quero saber o setor, o ângulo setorial relacionado àquilo ali, aquele segmento que eu estou pesquisando. O desempenho dos alunos em determinada disciplina. Então, eu vou colocar bom, regular e ótimo. A abertura do grau, daquela parte ali que está relacionada àquela porcentagem dos alunos que estão com a média regular, quanto relaciona. Então, a gente vai fatiando, por isso que é popularmente chamado gráfico pizza. Temos também o histograma. O histograma ele é parecido com o gráfico de barras ou com o gráfico de colunas, só que ele não tem espaçamento entre as barras. Eles têm as barras grudadas, mas geralmente eles vêm em formato colorido, então facilita a interpretação, porque todos os gráficos também eles têm um título. Então, quando você olhar o gráfico, automaticamente você vai saber por que aquele gráfico está ali e qual é a pesquisa que está sendo feita através daquele gráfico. Nós temos também o gráfico pictograma, porque ele é um gráfico relacionado aqui, ele é um gráfico relacionado à questão de figuras.
né? Esses gráficos aí ficam mais fácil de poder a gente analisar sobre o que está falando. Às vezes vem, por exemplo, desenho de árvores, aí você já sabe, imagina, deve estar falando sobre o desmatamento da Amazônia. Não, vem lá uma pessoa com chuveiro, uma pessoa na pia do banheiro, uma pessoa na pia de louça, uma pessoa na pia de roupa, e aí o que é que a gente observa? O gasto de água relacionado a isso, então está sendo tratado, essas figuras estão retratando isso, então automaticamente eu já sei quanto é que vai estar gastando ali. Então, através desse gráfico fica mais fácil da gente conseguir detectar, principalmente as crianças, né? Quando vem essa parte de figuras, fica bastante interessante. Então, tem o gráfico de linhas também. Esse gráfico de linhas, ele ocorre geralmente quando a gente vê aí campanhas políticas. Candidato A, o candidato B, aí vem a questão do crescimento, do decrescimento, então as linhas elas vão sendo pontilhadas aos pouquinhos, vai crescendo, uma linha vai cruzando a outra e você vê que elas têm cores diferentes para facilitar o quê? Para facilitar o nosso entendimento, que está falando do candidato A, do candidato B. Então isso são chamados de legendas e aí facilita também a nossa interpretação. Você diz assim, mas eu posso pegar um gráfico de barras, um gráfico de colunas e transformar num gráfico de linhas sem problema nenhum. Qualquer gráfico pode ser transformado em outro, as informações estando lá, então você pode utilizar qualquer tipo de gráfico que você possa achar mais fácil trabalhar em sala de aula e facilitar o entendimento dos alunos. Então, eu posso transformar um gráfico de linhas que o aluno não vai entender bem, aí num gráfico de barras que ele próprio pode fazer as barrinhas e nós podemos transformar em uma colagem, em uma cartolina. Então, facilita também o entendimento. Então, são habilidades que a gente vai, aos poucos, desenvolvendo e vai trabalhando de acordo com a facilidade que os nossos alunos vão tendo, porque aí a partir do momento que você está em sala de aula, você consegue interagir e você consegue entender como é que você pode trabalhar de uma forma mais precisa e alcançar o entendimento desses meninos. Outra coisa que nós temos também na questão educacional é a questão do ENAD, né, que ele avalia a questão da graduação. E aí as faculdades precisam ter cursos habilitados, que tenham certificação, para que as pessoas possam fazer e quando receber o seu documento, o seu diploma, a sua declaração lá, que cursou aquela graduação, tenha respaldo pelo MEC, né? Seja reconhecido pelo MEC. Então o ENAD é justamente uma prova que as pessoas que estão na graduação, na pós-graduação fazem para poder conseguir especificamente essa nota, porque temos uma nota aí mínima para que seja reconhecida pelo MEC. Eu não me recordo agora qual é essa nota, mas depois a gente vai ver isso na questão da aula online. Me lembre aí, eu vou até anotar aqui também esse lembretezinho para a gente poder indicar esse índice aí de valores para poder ter esse reconhecimento. Porque fica bem complicado quando a gente faz um curso, se esforça tanto, o aprendizado a gente vai ter adquirido, mas a gente quer também que o documento que a gente receba em relação àquele curso seja reconhecido para que a gente possa poder pegar essa documentação e associar algum curso, alguma coisa, alguma especialização que a gente queira fazer. Então isso aí dá uma bagagem, dá uma abertura para que isso aconteça. Então a gente precisa estar sempre atento a todos esses elementos. Então, quando a gente trabalha toda essa junção de conhecimento, a gente observa que fica mais fácil. Então, todas as vezes que a gente se depara com alguma informação através de gráficos e tabelas, a gente consegue identificar com maior facilidade os elementos que estão ali colocados e a gente consegue responder bem rápido. Eu estou fazendo uma pesquisa aqui e quando tal pessoa perguntou, quando o próprio módulo abordou essa pergunta relacionada a isso, eu consigo olhar
as informações que estão lá e posso pegar. Agora mesmo eu estou trabalhando com os meus alunos essa parte justamente de experimentos probabilísticos, de estatística e probabilidade no 6º ano, e vem muitas tabelas e gráficos, e aí a gente está analisando tabelas e gráficos, tem perguntas relacionadas a isso, e quando essas perguntas ocorrem, eles vão diretamente no gráfico e eles já conseguem identificar quais são as respostas respectivas. E assim a gente vai agora trabalhar a parte mais concreta, a parte que eu vou desenvolver com vocês cálculos de como calcula as médias de tendência central e as médias de dispersão. E assim a gente vai rapidinho ali para o nosso quadro, que é a parte que é apaixonante, porque a gente vai para uma prática e consegue identificar como eu posso passar esse conhecimento para o meu aluno, como eu posso chegar nessa resposta e facilitar esse entendimento para eles. Então, assim a gente vai observando tudo o que acontece ao nosso redor e a gente pode transformar isso em N situações para trabalhar em sala de aula, porque o tratamento da informação é qualquer tipo de pesquisa que associe e que traga um respaldo para o conhecimento e para o aprendizado mais firmado e mais conciso do aluno. Então vamos lá para a nossa parte mais prática, para a parte da matemática degustativa, dos números, que eu sou apaixonada e quem assistiu a aula comigo na outra disciplina sabe disso. Bora nós? Agora iremos para a parte mais graciosa, melhor, a que eu sou apaixonada. A parte onde nós vamos colocar aqui os cálculos em prática das medidas de tendência central que estão relacionadas aos métodos quantitativos aplicados à educação. E a primeira que nós vamos começar aqui é a média aritmética simples, MA. Como é que nós vamos descobrir a média aritmética simples? Nós vamos ter uma quantidade de elementos, números, e vamos através desses números conseguir detectar aqui qual é a média relacionada a essa sequência numérica. Eu vou pegar aqui esse livro que eu gosto bastante, tem uns exercícios bem simples e fáceis da gente entender. Então vamos começar aqui por uma sequência onde eu tenho 4, 5, 6, 7 e 8. Para calcularmos a média aritmética simples desses números, a única coisa que nós iremos fazer é somar os números e dividir pela quantidade. Então, nós vamos somar 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 e vamos dividir esse valor aqui por 5, porque nós temos 5 números. Então, quando a gente calcula aqui, vai dar 9, 9 mais 6 vai dar 15, 15 mais 15 vai dar 30. Então, quando eu pego 30 dividido por 5, eu tenho que a média aritmética dessa sequência numérica aqui vai ser 6. Então, média aritmética simples é sempre a quantidade de números dividido, a soma dos números dividido pela sua quantidade. Através dessa sequência aqui, a gente pode calcular outros tipos de elementos, como a questão de média, moda mediana. Podemos calcular também a variância e o desvio padrão. Só que preste atenção. Se eu for calcular aqui a moda e a mediana é sempre o termo central. E o que é que a gente vai observar para calcular a mediana, né? A mediana, nós vamos calcular o seguinte, colocando os números em ordem crescente ou decrescente. Como nesse caso aqui eles já estão em ordem crescente, fica mais fácil. E nós temos uma quantidade par de números. Quando nós temos uma quantidade par de números, fica fácil, porque nós vamos encontrar o termo central. Quando a sequência é muito grande, o que é que eu recomendo a fazer para facilitar com quem está começando a iniciar o aprendizado do conteúdo? Vai eliminando o número que está primeiro e eliminando o último, depois o segundo e eliminando o que está último, e assim por diante. Como aqui nós temos uma sequência pequena, nós observamos que nós temos 5 números, então a mediana vai ser justamente esse termo central aqui, que é o número 6. Ah, professora, e se a sequência for par? Se a sequência for par, então vamos colocar aqui uma sequência par. Por exemplo, 2, 8, 6, 4, 9, 10.
nós temos uma sequência par. Para isso acontecer, primeiro nós colocamos os números em ordem crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Vamos colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Depois que nós colocamos esses números em ordem crescente, o que é que nós vamos observar? Os termos centrais, que nesse caso vão ter que ser 2 termos, e nós vamos fazer a média aritmética simples deles dois. Então, observe que tem 6 números. Os 2 centrais é o 6 e o 8. Então, eu vou pegar o quê? 6 mais 8 e vou dividir por 2. Então, isso aqui vai ficar 14 dividido por 2, que vai ser igual a 7. E assim a gente descobre a mediana relacionada a uma quantidade par de números. A quantidade ímpar é mais fácil porque você vai eliminando o primeiro elemento, o último elemento e assim até chegar no termo central. Se for uma quantidade muito grande, vai fazendo essa eliminação. Se for uma quantidade pequena, a gente já consegue, rapidamente identificar aqui. Para descobrir a moda. A moda, nesse caso aqui, como é o elemento que se repete uma quantidade maior de vezes, nós não temos nem nessa sequência nem nessa. Por quê? Porque nós não temos um número que se repete mais de uma vez. Os números aqui estão exclusivos, né? Mas vamos ver aqui um exemplo para a gente poder calcular essa moda. Bora lá. Vou colocar uma sequência numérica normal, que a gente pode calcular tudo de novo, mas nós vamos calcular aqui, nesse caso, a moda. Colocando essa sequência aqui, por exemplo, 6, 6, 8, 9, 6 e 10. A gente observa visivelmente que é o número que se repete mais. O número que se repete mais é o número 6. Então, é justamente o número 6 que representa a moda. Então, toda vez que você for olhar uma sequência numérica e pedir a moda, você vai olhar. Ah, pode ter mais de um número que se repita? Pode, eu posso ter uma sequência assim. E nesse caso aqui, a gente observa que o número 2 se repete 2 vezes, o número 5 se repete 2 vezes. Então, nesse caso, a moda vai ser 2 e 5. Pode ser até mais de 2 números, não tem problema. Se eles se repetirem a mesma quantidade de vezes, então isso ocorre de forma correta. Não é obrigatório ser um número específico. Então, recapitulando. A média aritmética, nós vamos pegar todos os números, somar e dividir pela quantidade. Nesse caso aqui, a gente somaria todos, dividiria por 6. Descobre a média aritmética. Como a gente quer calcular a mediana? A mediana colocando os números em ordem, crescente ou decrescente. E vamos observar que nesse caso aqui, quando a gente coloca na ordem, 8, 9, 10, você observa que vai dar aqui, esses dois números, 6 e 8. Então, somando 6 mais 8, 14 dividido por 2 vai dar 7. Então, a mediana é 7. A partir disso, a gente pode calcular as medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão. Mas eu vou retornar aquele exemplo inicial que eu comecei com a média aritmética simples, certo? E antes disso, de a gente passar para as medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão, o que é que eu vou fazer aqui? A gente vai calcular primeiro a média aritmética ponderada. Por exemplo, a gente vai fazer uma prova seletiva e quando a gente faz essa prova seletiva, o que é que ocorre? Tem a questão lá dos pesos, né? Tal disciplina tem tal peso, tal disciplina tem tal peso. Então, facilita aqui a gente, como é uma coisa que está aí corriqueiramente acontecendo aos poucos, né? Alguns concursos acontecem e quando a gente vai observar as diferentes áreas que caem no concurso tem pesos diferenciados. Então, eu vou trazer um exemplo seguinte. Um professor de matemática aplicou 3 provas com pesos 1, 2 e 3, respectivamente. A média de um aluno que tirou 8, então vamos para as notas do aluno. Que aqui é média aritmética ponderada, tá, gente? Que é aqui tem a questão dos pesos. Então, as notas foram 8, 3,5 e 5. E os pesos respectivos a essas notas foram 1, 2 e 3. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar a nota pelo peso respectivo, depois vamos somar os valores encontrados e vamos dividir pela soma dos pesos.
Então, multiplicando aqui, ó, 8, aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 15. Somando esses três valores aqui, 8 mais 7, 15, 15 mais 15, 30. Então, ele teve 30 pontos. Nós vamos pegar esses 30 pontos e vamos dividir pela soma dos pesos. A soma dos pesos aqui está dando 6. Então, nós vamos pegar 30 e vamos dividir por 6, que vai dar 5. Então, a média aritmética ponderada das notas desse aluno nesse concurso foi 5. Nesse caso aqui, ele fez aí 50% da prova, né? Não foi eliminado, mas está com uma dificuldade de entrar nas vagas, porque do jeito que hoje está tudo concorrido. Então, vejam como é simples. Isso também acontece. Eu fui à feira, comprei 2 melancias, comprei 3 melões, comprei 2 abacaxis. Aí tem os respectivos valores de cada fruta. Eu quero saber qual é a média de valor respectiva a cada fruta. O que é que eu vou fazer? Vou pegar a quantidade de melancias, multiplicar pelo valor de cada uma, pegar de abacaxi, multiplicar pelo valor de cada uma, pegar de melão, multiplicar pelo valor de cada uma. Vou somar esses valores e dividir pela quantidade de cada fruta que eu comprei. Eu comprei 6 frutas, eu comprei 8 frutas. Então, nós vamos pegar esse total aqui e vamos dividir pela quantidade de frutas. Assim, a gente consegue descobrir com facilidade qual foi a média por fruta. Sem ser uma fruta específica, mas pela quantidade de frutas que a gente levou para casa. Então, a média aritmética simples, ela sempre vai ter esse valor e nós precisamos ter essa multiplicação. Mesma coisa, eu trabalho numa empresa e tantas pessoas recebem tal salário. Esse outro cargo recebe tal salário. Então, nós vamos descobrir qual é o salário médio dessa empresa. Vamos pegar cada quantidade de funcionários, multiplicar pelo respectivo salário, somar os valores aí que a gente encontrou da multiplicação e dividir pela quantidade de funcionários. Então, a gente consegue descobrir aí a média aritmética ponderada relacionada ao valor médio do salário dos funcionários. Então, uma coisa muito simples e prática. Temos também a média geométrica, né? A média geométrica, ela está relacionada a, que é o MG, a raiz dos elementos A vezes B, A vezes B vezes C e assim por diante. Por exemplo, eu quero descobrir qual é a média geométrica entre 5 e 20. O que é que eu vou fazer? Vou calcular o produto desses dois valores aqui. E vai dar raiz de 100. Quem é a raiz de 100? 10. Então, eu descubro que a média geométrica é entre 5 e 20, 10. Ah, eu tenho os valores aqui, 4 e 16. Vou descobrir qual é a média. 4 vezes 16 vai dar raiz de 64. E a raiz de 64, 8. Ah, nesse caso aqui, eu poderia calcular raiz de 4, que é 2. E raiz de 16, que é 4, vai dar o mesmo valor? Sim. Mas tem casos que ocorre que um dos números pode ter a raiz exata, o outro pode não ter. Ou pode os dois não ter, como é o caso aqui do 5 e do 20. Então, quando puder, não tem problema. Você pode calcular separadamente. Nós sabemos que raiz quadrada é a multiplicação de dois números, ele por ele mesmo, que deu o valor que está dentro do radical, que é esse símbolozinho que a gente tem aqui. Então, você vê que as medidas de tendência central, elas são bem fáceis de ser calculadas. E a partir de uma sequência numérica, que eu posso calcular moda, que eu posso calcular mediana, que eu posso calcular média aritmética simples, eu também posso calcular as medidas de dispersão, que é a questão da variância e do desvio padrão. E aí nós vamos lá. Vamos observar. Nós temos lá a questão daquela sequência inicial. Nós descobrimos que a média aritmética aqui foi 6, se eu não me recordo, se eu não me atrapalhei aqui, né? 9, 15 exatamente, deu 30, dividido por 5, deu 6. Pronto. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar cada elemento da sequência e vamos diminuir pelo valor da média e elevar ao quadrado. E vai somando. Pode ser na sequência ou não, gente, não tem problema não. Pode ser 6 menos 5, 5 menos 6, porque como está elevado ao quadrado, isso aqui não vai influenciar, tá certo?
Não, vou ter que colocar aqui do início, porque senão não vai dar a sequência toda. Vamos apagar. Bora lá. Tentar fazer menorzinho aqui um pouco. Ó, é só você ir fazendo aqui. Ó. Aí nós vamos dividir por quem? Pela quantidade dos números que tem na sequência, que é 5. Independente, você fala, ah, mas eu poderia colocar 6 menos 4 para não ficar 4 menos 6, não tem problema, porque aí a gente aplica a propriedade da potência, que é, quando eu diminuo aqui, vai dar um número negativo, porque a regra entre números com sinais contrários é o quê? Diminui e conserva o sinal do maior. Então, nesse caso aqui, ó, vai ficar menos 2 ao quadrado. Como a base é negativa e o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Então, tanto faz você colocar 6 menos 4 ou 4 menos 6. Não vai interferir aqui na resposta. Aqui vai ficar 1 ao quadrado, né? 5 menos 6. Aqui vai ficar 0 ao quadrado. Aqui vai ficar 7 menos 6, vai dar 1 ao quadrado, já dá a parte positiva, e aqui vai dar 2 ao quadrado. Aí você fala assim, ah, mas esse elemento aqui é 0, então ao invés de dividir por 5, eu vou dividir por 4. Não pode, porque a sequência inicial era 5, então você tem que continuar com a quantidade de números iniciais. Se você diminuir para 4, o valor aqui vai ficar diferenciado em relação à variância. Pronto, resolvendo aqui base negativa expoente par, 2 ao quadrado vai dar 4, mais 1, mais 0, mais 1, mais 4. Quando a gente soma e divide, vai dar 5, mais 5, 10. 10 dividido por 5 vai dar 2, então a variância é 2. Aí, como é que eu descubro o desvio padrão? O desvio padrão, que é o DP, é a raiz da variância. Quando eu descubro a raiz da variância, eu estou descobrindo o desvio padrão. Então, o desvio padrão aqui vai ser o quê? Raiz de 2. Aí você fala, ah, mas raiz de 2 não tem raiz exata, mas você pode deixar assim, ou se a questão vier com algum valor específico de alternativas, que é uma questão fechada, vai dar lá aproximadamente 1,4. Então, o desvio padrão aqui vai ser aproximadamente 1,4. Para descobrir o desvio padrão, eu tenho que ter a variância? Sim. Para descobrir a variância, eu tenho que ter quem? A média aritmética simples. Porque se eu não fizer todo esse processo, eu não vou conseguir chegar nos resultados abordados. Então, veja como é simples. O processo é sempre, descobre a média aritmética, pega cada valor específico da sequência, vai diminuindo pelo valor da média e elevando ao quadrado. Então, não importa a posição, se o valor menor vem primeiro ou se o valor maior vem primeiro. Não vai influenciar, porque está elevado ao quadrado. E é como eu falei, qualquer número negativo ou positivo elevado ao quadrado, o resultado dele vai ser positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. E assim você observa como é fácil a gente interagir isso com os nossos alunos. Por quê? Porque eles vão entender, ah, eu vou ao mercado e vou fazer uma compra de tantos elementos, né? Peguei 3 itens diferentes e quero saber qual é a média aritmética disso. Então, ah, não, eu vou ali na vendinha comprar chiclete, comprar pirulito, comprar balinha e quero descobrir qual foi a média de cada elemento daquele que eu fui comprar. Então, são coisas que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia e que vai trazer a essa criança uma facilidade de entendimento. Por quê? Porque nós vamos trazer coisas que eles vivenciam no cotidiano deles. Então, fica fácil da gente conseguir chamar a atenção deles para isso. Então, vocês observam que seguindo essas regrinhas básicas, que não tem nem dificuldade aqui de absorção, a gente vai conseguir trabalhar isso com facilidade. Então, todos esses elementos, tanto da medida de tendência central e dispersão, que nesse caso é a questão da variância e do desvio padrão, são muito utilizados nas empresas. Porque as empresas querem saber, de acordo com aquele determinado tempo, como foi que andou o lucro, o prejuízo, como é que está o crescimento da empresa de um ano para outro. Então, os parâmetros que eles usam para poder chegar
nessa estatística de crescimento ou decrescimento são justamente esses tipos de medidas aqui, que às vezes a gente acha que é irrelevante, mas isso aqui para grandes empresas faz muita diferença, porque eles precisam entender qual é o percentual. Ah, a minha empresa estagnou, a minha empresa teve um prejuízo em tal semestre, no outro semestre melhorou, será que deu para compensar? Então, quando faz esse processo aqui da média aritmética, quando faz o processo das medidas de tendência que relacionam a questão da dispersão, que é a variância e o desvio padrão, eles vão conseguir detectar esses valores. E aí consegue, a partir disso, descobrir soluções para ou alavancar mais ou sair daquele processo que às vezes estagna, a empresa nem foi para lá nem foi para cá, mas aí eu quero que a empresa cresça, então eu preciso ter parâmetros. Então o tratamento da informação, ele é muito trabalhado em todos esses segmentos, né? De uma vida toda que a gente vive aí, que a gente vivencia em todas as áreas. Pode ser qualquer área que você fala assim, ah, mas essa área está trabalhando isso? Sim, por quê? Porque nós precisamos pesquisar. Hoje em dia, por exemplo, nessa pandemia, o que é que ocorreu? A estatística é que os professores estão cada vez mais com transtornos de ansiedade. Por conta de todo um processo que a gente já vivencia em sala de aula, aí veio a pandemia que sufocou um pouco a gente nessa questão da preocupação de volta para a sala de aula ou não volta, estamos vacinados ou não estamos vacinados. Então hoje, se a gente foi feito pesquisa e aumentou a quantidade de professores que antes já vinha, né, com esse processo trabalhoso aí de transtornos. Então você vê que precisou fazer coleta de dados, precisou de pesquisa para poder chegar nesses dados aí coletados. Então o que é que a gente tira disso? Interpretações. Então interpretações facilitadas, né? Então nós vamos ver aqui que quando o aluno vivenciar esse conteúdo de forma tão clara, vai facilitar a interpretação dele. Então, ele não vai ter aquela imagem que, quando eu for fazer alguma coisa relacionada ao cálculo, eu vou ter essa dificuldade de interpretar. Então, tudo isso leva a gente a acreditar que se a gente focar nesse processo que relaciona o tratamento da informação, se a gente trouxer uma coisa mais lúdica, uma preparação de tabelas, uma preparação de gráficos com os próprios alunos, que eles possam compreender qual é a facilidade de interpretação, então a gente vai conseguir desconstruir esse mistério quando tem dados numéricos, porque quando você vê logo alguma coisa relacionada à parte numérica, você já fica um pouco assustado e fala, meu Deus, isso aí já é difícil, né? Assim como eu vi que vocês ficaram naquela parte da metodologia relacionada à matemática na pedagogia. E você vê que não tem dificuldade nenhuma, porque a gente trabalha o quê? As 4 operações. E a partir delas, a gente vai trabalhando todo um segmento que vem vivenciando a medida do caminho. Então, minha gente, é isso. Essa coisa maravilhosa de ver esses números aqui todos agrupados que chegam num resultado preciso e que vocês têm essa possibilidade. Agora nós vamos aqui rapidamente para a parte da probabilidade, que eu disse que eu ia explicar para vocês, a questão de ocorrências de elementos. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho um dado. Nós sabemos que o dado, ele tem 6 faces, né? Então vamos para a probabilidade aqui. E vamos desmistificar um pouco de ocorrências de casos. Então, o dado, ele tem 6 faces. E eu quero descobrir o seguinte, qual é a probabilidade quando eu jogo o dado, quando eu lanço o dado, e ele é um número menor do que 4? Os números menores do que 4, vou colocar aqui as faces do dado para ficar mais fácil. Os números menores do que 4, 1, 2 e 3. Então, eu tenho 3 possibilidades de um total de 6. Quando eu divido aqui por 3, que eu simplifico, a matemática diz que você tem que simplificar para ficar mais fácil até o seu entendimento e chegar num resultado mais simples, vai dar 1 sobre 2. Quando eu divido isso aqui, vai dar 0,5. Quando eu multiplico isso aqui por 100, eu transformo isso aqui num percentual, que dá o quê?
50%. Então, eu tenho 50% de chances de jogar o dado e sair um número menor do que 3. Então, observe como é fácil. Aí tem a parte do princípio multiplicativo. Eu vou numa lanchonete e tem 4 tipos de sanduíche. 4 tipos de sanduíche. Quatro tipos de sanduíche. E tenho 3 tipos de suco. Aí eu quero saber de quantas formas diferentes eu posso escolher um sanduíche e 3 e um tipo de suco dentro desses 3. Então, o que é que nós vamos fazer? Multiplicar 4 vezes 3. Nós temos 12 possibilidades diferentes de escolha. Então, o princípio multiplicativo que relaciona a análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, ele nos assegura, se eu pegar o sanduíche 1, eu posso escolher o suco 1, o suco 2 e o suco 3. Então, eu tenho 3 opções com o sanduíche 1. Aí, eu vou ter mais 3 opções com o sanduíche 2, mais 3 com o sanduíche 3, mais 3 com o sanduíche 4. Quando eu somar 4, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3, então eu vou encontrar 3 vezes 4, que vai dar 12. E assim a gente transforma essa questão da probabilidade numa simplicidade. Então, a estatística, além de trabalhar a parte decimal, ele trabalha a parte fracionária e trabalha a parte percentual. Veja que coisa bacana que a matemática traz de uma forma bem simples e que a gente pode trabalhar jogos diferenciados aí em relação ao conteúdo aplicado, que já nas séries finais, né, a série que eu falo do Fundamental no 5º ano, já trabalha um pouco dessa abordagem para poder chegar no Fundamental 2, o menino já com a bagagem relacionada a esse tratamento da informação, que trabalha essa parte de probabilidade, né? Então ele vai descobrir, então a probabilidade de jogar essa moeda aqui, que tem cara e coroa, eu quero que saia cara. Então eu tenho 50% de chance de sair cara e 50% de chance de sair coroa. Então, minha gente, essa matemática é linda demais, ela é aplicativa, é só a gente se associar a ela que a gente vai ter bons resultados e trazer bons resultados para os nossos alunos. Então, eu fico gratificada por essa oportunidade de estar aqui passando esse pequeno conhecimento para vocês, porque é muito abrangente, mas a gente vai poder tirar as dúvidas da gente aí no nosso encontro virtual, que eu sei que a gente vai conseguir, mesmo de longe, esse aconchego aí através das nossas dúvidas, através da nossa interação. E eu agradeço a oportunidade de vocês estarem aqui me ouvindo e que chegue o nosso encontro, que eu estou com saudade de ver o rostinho de cada um. Fiquem na paz, tchauzinho, até a nossa próxima aula.